Bom dia, Sr. Deputado Pedro Frazão, bem-vindo ao Chega, bem-vindo ao Fórum TSF. Ontem o Chega desafiou o PSD e a Iniciativa Liberal para que a direita se junte num compromisso de salvação na saúde. Que compromisso é este, Sr. Deputado? Muito obrigado pelo convite. Bom dia a todos os ouvintes e também a Manuela Cássio e ao Fórum TSF. Bem, de facto, este compromisso é algo que é premente em Portugal. Todos nós defendemos o SNS, o nosso ouvinte anterior disse exatamente isso. Não há ninguém em Portugal que seja contra o SNS. Agora, está aos olhos de todos que, de facto, o SNS está em burnout. O SNS está numa frustração total de médicos, enfermeiros, farmacêuticos hospitalares, até mesmo os próprios técnicos auxiliares. Todos eles demandam reivindicações ao governo, todos eles fazem manifestações à porta do Ministério da Saúde. E todos eles são unânimes no diagnóstico de dizer que algo de muito grave se passa no SNS. Para responder à pergunta do Manuela Cássio que faz hoje, se devemos investir mais no SNS, bom, é claro que devemos investir mais no SNS. Essa pergunta tem uma resposta fácil. Agora, é preciso que esse investimento chegue aos doentes, porque se nós queremos centrar o SNS nos doentes, não podemos passar anos e anos em que esse investimento tem sistematicamente uma execução muito, muito baixa, que está à volta dos 50%, 55%, 60%. Nos melhores anos aproxima-se dos 70%, mas de facto essa execução do investimento que é sempre anunciado com muita pompa e circunstância nos orçamentos de Estado, depois não chega aos cuidados de saúde e continuamos a ver médicos que se demitem dos cargos, milhares de escusas de responsabilidade, as negociações que não avançam. Ontem mesmo o Sindicato Independente dos Médios voltou a anunciar 10 greves, uma das quais de 3 dias de greve nacional em julho, com já todo o plano de contingência que vamos ter para o verão. As listas de espera têm continuado a aumentar. Nós temos 583 mil portugueses em lista de espera para uma primeira consulta e 235 mil portugueses em lista de espera para uma cirurgia. Isto quer dizer que subiu 11% em apenas num ano. A mesma coisa nos cuidados continuados, a mesma coisa nos cuidados paliativos, a mesma coisa nas pessoas que esperam alta e não têm para onde ir, portanto as chamadas altas sociais, e portanto toda a direita tem que de facto a congregar-se para colocar a politiquice de lado e dizer aos portugueses aquilo que nós queremos e que valorizamos, que é de facto a saúde dos portugueses e salvar este SNS de quem o Partido Socialista se arroga sempre pai e fundador, mas afinal não é pai, é um padrasto, porque realmente tem tratado muito mal o SNS. Por isso nós propusemos em primeira linha que se criasse aqui próprio, neste órgão de soberania, na Assembleia da República, um grupo dentro da Comissão de Saúde para, esse requerimento entrou ontem mesmo, para que se criasse um grupo de pensamento dentro da Comissão de Saúde para propor ao Governo algumas medidas e pensar todo o sistema de saúde em Portugal, e depois propomos também, enquanto grupo parlamentar, um grande compromisso para a década para conseguirmos atingir alguns objetivos que são absolutamente essenciais para os portugueses. Logo, o primeiro é que todos os portugueses tenham médico de família. Essa grande promessa que António Costa fez em 2015, mas que tem vindo a ser totalmente falhada e até agravada. Quero relembrar que entre 2019 e 2020, cerca de 600 mil portugueses não tinham médico de família, e hoje soma um total de 1.757.000 portugueses sem médico de família. Portanto, é um falhanço redondo e uma palavra dada que não foi realmente honrada. Depois, além do médico de família, queremos também uma redução do tempo de espera médio para consultas de especialidade e para consultas de cirurgia, que é algo também que todos os utentes reclamam bastante. E as reclamações têm vindo a aumentar brutalmente também no SNS e junto da entidade reguladora da saúde e até no portal da queixa. Quero relembrar aqui que o Hospital Beatriz Ângelo, o Hospital de Loures, é a entidade que mais queixas tem no portal da queixa. Ou seja, um hospital que era uma PPP, funcionava muito bem, sem êxodo de médicos, sem um grande número de reclamações e com satisfação para as populações, passou para a EPE, portanto passou para a esfera pública e tornou-se num grande problema de gestão em saúde no Estado, com péssimos serviços à população, sendo a maior entidade com número de queixas, ou a entidade com maior número de queixas no portal da queixa. Depois também o recurso ao privado, obviamente tem que ser atendido quando é necessário para complementar o serviço público. Aliás, o Sr. Ministro da Saúde... Essa é uma questão essencial, mas num regime supletivo apenas quando o público não conseguir mesmo ou num regime de complementaridade?
quase no mesmo plano de igualdade. Manuela Cássio, isso são abordagens quase semânticas ou retóricas da situação. A situação é que os portugueses precisam de acessos de cuidado de saúde. Quando o SNS não tem essa capacidade, obviamente, supletivamente e em equipa ou em sistema, deveremos permitir a esses utentes que possam escolher um atendimento de saúde numa unidade privada. Aliás, mas em termos de estratégia podemos ter duas abordagens diferentes, que é vamos investir no SNS para ele ter cada vez mais capacidade e não precisarmos de recorrer ao público e privado, ou um outro caminho que é mantemos as coisas tal como estão, mantendo este nível de investimento e para reforçar, ou melhor, para recorrer cada vez mais ao privado, cooperativo e social. A questão é que muitas vezes o privado e o social conseguem entregar um cuidado de saúde melhor e com mais qualidade com menos preço. É o caso, por exemplo, das PPPs, neste caso que eu referi há pouco, do Hospital Beatriz Ângela, em que o próprio Tribunal de Contas, no seu famoso relatório, indicou que as PPPs tinham entregue ao Estado uma poupança de mais de 230 milhões de euros e, portanto, nestes casos, obviamente que se deve fazer uma escolha ponderada e tendo em conta também aquilo que é o uso dos dinheiros públicos com parcimónia e com responsabilidade e saber a cada determinado momento e para cada determinado prestador de saúde o que é que entrega melhores cuidados de saúde com mais qualidade e também com menos despesismo para o Estado. Podem existir casos, obviamente, em que o prestador privado ou o prestador social seja uma melhor escolha. Não devemos ter nenhum tipo de preconceitos sobre isso. Não podemos fazer como o Partido Socialista, que em janeiro o Sr. Ministro Manuel Pizarro andou na comunicação social a dizer que as novas regras de partos e de obstetrícia podiam fechar maternidades privadas. E agora chegamos a junho e o que é que vemos? Vemos que o seu plano de nascer em segurança, afinal, não só não fechou maternidades privadas, como ainda vai encontrar 3 maternidades privadas para servir de tábua de salvação ao SNS que não tem essa capacidade. Gostava ainda de ouvir... E, portanto, Gostava ainda, Sr. Deputado, de ouvir para saber como é que o Chega olha para esta estratégia do Governo para ter mais médicos em regime de dedicação plena. Hoje o JN revela-nos alguns pormenores da proposta que foi entregue aos sindicatos. Este é um caminho que conta com o apoio do Chega ou o Chega tem críticas? Nós temos que analisar essa situação com muita ponderância, porque Portugal, ao contrário do que muitas vezes se diz, não tem falta de médicos. Somos o 8º país da OCDE com o maior número de médicos per capita e, portanto, o que acontece é que os médicos, no seu livre-arbítrio e na sua escolha profissional, escolheram sair do SNS. Não foram só médicos, enfermeiros, farmacêuticos hospitalares e técnicos de diagnóstico, etc. E, portanto, o que nós temos que fazer é garantir que o SNS continue a ser atrativo do ponto de vista das carreiras, da vida pessoal e da progressão académica dos profissionais de saúde para que eles não abandonem em catadupa este SNS. É óbvio que isso pode passar por uma mais-valia de prémios e este aumento do prémio em dedicação exclusiva, mas tem que passar também por outros fatores, como nomeadamente as instalações, a progressão académica do médico, portanto, ser dado a possibilidade de conciliar a progressão académica com a própria atividade profissional e também compaginar a sua atividade profissional com a família através dos horários. Nós não somos contra essa mais-valia, esse enriquecimento das profissões médicas. Aliás, também o propomos aqui na Assembleia da República. Agora tem que ser continuado a dar liberdade ao médico para poder escolher onde é que quer trabalhar. E estas medidas muitas vezes são perniciosas. Porquê? Porque quando não se valoriza a carreira de base e só se está a valorizar aqueles médicos ou aqueles profissionais de saúde que têm que entregar uma exclusividade ao SNS, bom, aí muitas vezes o que os profissionais de saúde na sua liberdade fazem é, se não me valorizam a carreira base, então eu saio de todo e vou para um sítio onde me valorizem mais. Mas, de facto, nós também defendemos que as universidades portuguesas devem formar mais médicos, tem que ser dado às universidades condições para que elas possam formar mais médicos, mais enfermeiros, mais médicos, mais farmacêuticos e que eles fiquem no país, que nós não sejamos
uma origem de uma imigração altamente qualificada e que haja uma fuga de encéfalos permanente para o estrangeiro, com o investimento das nossas universidades públicas na formação dos nossos jovens, para que eles depois sejam ir lá para fora. E outro assunto que eu gostava de falar, só por último, que faz também parte da nossa estratégia para a década, que é a Estratégia Nacional de Reserva e Produção de Medicamentos. Isto é pouco falado, muitas vezes, na comunicação social, e por isso eu queria sublinhar aqui este drama que existe na vida das pessoas, que é irem às farmácias e, muitas vezes, além de não terem dinheiro para comprar o próprio medicamento, por via da baixa de salários e da baixa das reformas, também não têm o próprio medicamento, porque as farmácias não têm capacidade de estocagem e a própria indústria farmacêutica também não tem em Portugal uma capacidade de produção, nem é obrigada a ter uma reserva estratégica para a nossa população. Por isso nós também propusemos aqui na Assembleia da República um mecanismo extraordinário de importação de medicamentos que não foi aceito pelo Partido Socialista, mas ficou proposto. E, portanto, Para concluir, Manuela Cássio, queria só dizer que, infelizmente, neste verão nós vamos ter o que parece ser uma tempestade de verão perfeita, mais uma vez, no SNS. Temos greves marcadas nos enfermeiros, nos farmacêuticos hospitalares e nos médicos. Temos uma falta do plano de contingência para o verão da saúde. Não sei se lembra, mas o ano passado, por esta altura, tínhamos a senhora diretora da DGS a falar de bacalhau à brasa e piqueniques, mas lá no fundo até tinham um plano de contingência para o verão. Este ano ainda não foi apresentado e já estamos em julho. Temos apenas um plano para a JMJ, que é um plano muito localizado para a região de Lisboa e Val do Tejo. E, além das greves e da falta de plano de contingência para o verão, temos também o aviso de serviços encerrados na obstetrícia e ginecologia e também na pediatria, um pouco por todo o país. E, portanto, ficamos muito, muito apreensivos. Quando dizemos isto, não queremos atacar o SNS, nós defendemos o SNS, e, aliás, prova disso é as propostas que entregamos enquanto grupo parlamentar, tanto em sede de orçamento como na Assembleia da República, com iniciativas legislativas, mas temos que apontar o que está mal para poder resolver os problemas. Ficam assim claras as preocupações do Partido Chega, aqui expressas pelo deputado Pedro Frazão.